Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós queremos saudar todos os irmãos, especialmente os jovens, onde nós traremos hoje aqui um assunto para essa classe, a classe dos jovens, que é instrumentalidade, projeto de salvação. Meus irmãos, e o texto base para nós iniciarmos esse assunto está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 12, que diz: mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. O objetivo dessa aula, meus irmãos, é levar os jovens ao entendimento que ser um instrumento nas mãos do Senhor é um resultado de viver o projeto de salvação que Jesus nos apresentou quando Ele nos encontra, né? Quando temos um encontro com Ele ali no ato da salvação. Meus irmãos, e o texto base, ele fala para nós acerca da importância de vivermos realmente salvação e podermos falar sobre esta salvação sem cair em nenhum descrédito. Então, esse foi o alerta que Paulo trouxe a Timóteo quando escreve essa passagem. E meus irmãos, é interessante porque o processo de salvação é algo que muda, é um novo momento na caminhada da vida do homem. Então, quando o homem se encontra com o Senhor Jesus, quando ele tem o seu encontro, ele passa a compreender o que é a oportunidade de uma vida eterna, o Senhor Jesus muda a história do homem. E o Senhor faz isso e tem feito no nosso meio. Ele mudou a história da vida de Paulo. Quando Paulo ali seguia a caminho de Damasco, o Senhor se encontra com ele, Paulo fica 3 dias ali cego e o Senhor manda o discípulo Ananias ir lá orar por ele e muda completamente a vida de Paulo. Paulo agora, como um vaso escolhido, conforme o Senhor revela ali para Ananias, ele passa a viver o projeto de salvação segundo aquilo que era a vontade do Senhor. Então, a vida dele mudou. Ele teve uma mudança de vida, uma mudança de história. Esther também é um outro exemplo. Esther, ela foi colocada ali como rainha, mas tudo tinha um propósito da parte do Senhor. No momento em que Mardoqueu fala para ela, olha, quem sabe se para tal tempo chegaste a essa posição que tu estás, quando ele fala isso, é o momento em que ela percebe, ela compreende que havia uma necessidade dela guardar e viver o testemunho de onde ela veio, que ela era uma serva do Senhor. Então, o jovem precisa compreender isso a cada dia, em cada momento, onde ele estiver. Então, meus irmãos, a salvação, as etapas da salvação já foram faladas aqui em outros momentos, mas basicamente seria a eleição, que é a soberania, um ato da soberania do Pai, o chamado, que é a revelação do Filho, o momento que Jesus se revela ao homem e apresenta para ele o projeto, e o processo, é quando o homem começa a caminhar vivendo o governo do Espírito Santo. E é onde nós vamos focar a nossa aula. Compreender que no processo é o momento em que a instrumentalidade ela surge como um fruto da gratidão pela salvação. Jovem, é muito importante você compreender que a instrumentalidade na obra, ser usado pelo Senhor, é um privilégio e é resultado da alegria que você leva no seu coração por ter sido chamado, eleito, chamado e agora escolhido pelo Senhor para viver uma nova forma de vida. Então, nesse processo, como que eu vou saber se eu estou vivendo a vontade do Senhor? Meus irmãos, é necessário viver revelação, é necessário buscar os dons espirituais. Então, a gente vê essa passagem em Atos 27, 20, que fala assim, a experiência que Paulo teve. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Meus irmãos, é o momento ali em que Paulo estava sendo levado em um navio, como prisioneiro, para ser apresentado a César, e ali se levanta uma grande tempestade, e naquele momento ali a palavra fala que eles já não tinham como navegar
porque naquela época a navegação era toda baseada nos astros. Então eles já estavam dias sem ver sol, sem ver estrelas, sem ver os astros, eles já estavam sem rumo, estavam sem direção. E naquele momento ali não havia mais esperança de se salvarem. E talvez tenha sido essa a sua experiência. Você se encontrou com o Senhor em um momento que você não tinha esperança nenhuma. Jovem, lembre-se disso. Jesus olhou para você, te apresentou um projeto, mudou a sua vida em um momento que talvez você nem soubesse que tinha acesso a uma salvação. Mas Jesus olhou para você com um olhar de misericórdia. Meus irmãos, então, a revelação do Senhor veio nesse momento, no momento em que não havia esperança. Mas a revelação que o Senhor deu a Paulo, ele teve ali a coragem de entregar, porque a vida dele já estava mudada. O Senhor já tinha transformado a vida dele. Então o texto que está lá em Atos 27 e 23 fala assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Então, meus irmãos, aqui há um testemunho. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Jovem, a sua identidade com o Senhor, de o Senhor te conhecer, claro, Ele te conhece, e de você também conhecer o Senhor, não de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele, é extremamente relevante no momento que você vai falar acerca desse Deus para os necessitados que o Senhor vai colocar no seu lado nesse processo de salvação. Meus irmãos, então essa foi a experiência que Paulo teve ali vivendo revelação. Então, como saber a vontade de Deus? Vivendo revelação. Nós temos aqui um exemplo ainda sobre a experiência de Filipe. Filipe, ele foi levado pelo Senhor ali, o Senhor deu uma experiência para ele de evangelização, e nós podemos fazer aqui um paralelo e comparar a experiência de Filipe com a experiência do jovem na obra do Senhor. Então, uma comparação que nós vemos, por exemplo, o anjo do Senhor falou a Filipe para que ele fosse levar uma palavra em um lugar que era um caminho que estava deserto. Veja, então nós vemos aqui, o anjo do Senhor falou a Filipe: nós temos hoje na obra experiência com os anjos. Os jovens que vivem obra do Espírito Santo, são usados com os dons espirituais, têm experiências com os anjos, é uma realidade nossa. Vai a um caminho que está deserto. Vejam, irmãos, ele não questiona a revelação. O Senhor fala para ele: vai a um lugar que está deserto. Filipe poderia falar: mas Senhor, mas está deserto. Não, ele foi, ele seguiu a revelação, o Senhor deu a revelação para ele, ele foi. E a palavra fala que, ao chegar ali, o Espírito disse a Filipe, agora já no caminho, e o Senhor continua a se revelar ao obediente. Jovem, obedecer à revelação do Senhor é um segredo para que portas e portas venham se abrir na sua vida, na sua caminhada na presença do Senhor. O jovem, ele precisa de muitas definições. É uma idade onde muitas portas precisam ser abertas e o segredo está em ouvir a voz do Senhor. Então, Filipe ouviu a voz do Senhor e continuou ouvindo. E quando ele chega junto ali daquele homem que estava naquele carro, que era o servo de uma rainha, ele fala: olha, entendes tu o que lês? Ele estava lendo ali o profeta, o texto de um profeta, e voltando de Jerusalém. E ele fala: olha, se ninguém me explicar, como que eu vou entender? Mas, meus irmãos, Filipe conhecia as profecias. O jovem dessa obra conhece a palavra. O jovem dessa obra tem que ler Bíblia, tem que conhecer a palavra. Porque você vai evangelizar, no momento que você for falar de Jesus para alguém, e alguém levantar uma frase, falar algo que talvez nem tenha na Bíblia, se você conhece Bíblia, você vai conseguir falar: não, mas isso não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é exatamente dessa forma. E aí você vai mostrar ali uma autoridade espiritual. Mas precisa ler Bíblia, precisa conhecer a palavra. Então veja, irmãos, entende tu o que lês? E ali é o jovem que conhece Bíblia. Filipe lhe anuncia a Jesus, fala para ele acerca de Jesus. Meus irmãos, o jovem, ele vai falar de Jesus como o nosso Salvador, se realmente Jesus hoje tem operado na sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor, deixa Ele conduzir a sua caminhada. Filipe deixou, Filipe permitiu. E vejam, que impede que eu seja batizado. O jovem dessa obra conhece a doutrina,
Porque o jovem dessa obra frequenta seminário, o jovem dessa obra participa das reuniões de jovens, participa das convocações de jovens, está nas vigílias, está nas reuniões, é um jovem que se envolve, ele conhece doutrina. Então, se você perguntar para ele, ele tem estudado e ele conhece doutrina. Então, mas no final ele fala assim, olha, e Filipe foi arrebatado. Meus irmãos, o clamor do jovem é o mesmo clamor da igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos morar na eternidade com o Senhor. Então vejam, essa experiência é uma experiência onde nós podemos ver aquilo que o jovem vive nessa obra, né? Então, a experiência de Ananias também, né? Foi a experiência de Ananias no momento da conversão de Saulo. É uma outra experiência aqui que podemos trazer também acerca de profundidade nos dons espirituais que o jovem pode buscar e deve buscar no processo de salvação para ele poder saber qual é a vontade do Senhor. Então, a revelação que o Senhor dá a Ananias de onde Paulo estava, né? Saulo ainda, né? Que o Senhor iria resgatar a vida dele, ele fala, olha, vai à rua chamada direita. Então não há dúvida, é aquela rua ali, a revelação ela é certeira, ela é objetiva. Ele fala, olha, pergunta a casa de Judas, identificou até a casa onde Ananias deveria ir, por um homem de Tarso chamado Saulo, identificou o escolhido, tem um nome, o Senhor mostra quem o Senhor quer salvar, ele vai mostrar para você, jovem, ele vai te usar. E eis que ele está orando, mostrou até o que ele estava fazendo e numa visão o que ele viu. Meus irmãos, vejam a profundidade desse dom espiritual. É isso que o jovem deve buscar na presença do Senhor. Um aperfeiçoamento do dom espiritual, uma profundidade no dom espiritual, com essa riqueza de detalhes. E o Senhor revela, o Senhor mostra, o Senhor fala conosco acerca da necessidade do escolhido que Ele quer salvar, como o Senhor fez também ali com a vida de Paulo. Então, meus irmãos, instrumento nas mãos de Deus é buscar o batismo com o Espírito Santo. Para o jovem ser um instrumento nas mãos de Deus, ele deve buscar o batismo com o Espírito Santo, ser usado nos dons espirituais para poder falar com propriedade acerca dessa obra, acerca desse Deus que mudou o nosso viver. Conhecer a palavra, ler a Bíblia, ler a palavra, conhecer a doutrina, participar dos seminários, estar envolvido com a obra, evangelizar com revelação, com santificação, em oração, em comunhão, tendo um testemunho de alguém que teve a sua vida mudada e transformada e aplicar as orientações. Nós temos os alvos que nós oramos todos os meses. Cada mês estamos orando por um alvo diferente, familiares, colegas de trabalho. Cada mês temos alguém, vizinhos, para nós orarmos. O Senhor quer salvar todo mês. Ele quer usar você, jovem. O Senhor quer te usar para falar como um instrumento nas mãos dele, para falar de salvação, para falar de um Jesus que mudou o seu viver e quer mudar a vida daqueles que vivem ao seu derredor. Meus irmãos, e temos os exemplos que nós falamos aqui. Esté fez a parte dela. Mesmo temendo o que poderia acontecer com ela, ela entrou na presença do rei. Ela compreendeu que tinha um testemunho, que tinha algo que o Senhor tinha confiado a ela. É muito importante o jovem entender e compreender aquilo que o Senhor tem para ele. Só alcançamos isso com a revelação. Paulo entregou a visão do anjo ali, mesmo uma visão em um momento difícil, onde não tinha mais nem esperança de navegação. Para a ciência da época, não tinha nem esperança mais de como navegar. E Paulo foi ali e entregou a revelação e o Senhor cumpriu, porque foi o Senhor quem falou com ele. O jovem precisa ter essa experiência também. Filipe não questionou a revelação. Senhor, o caminho está deserto. Não, ele foi lá e cumpriu o que o Senhor revelou e o Senhor resgatou uma alma. Ananias, apesar de ter um temor acerca de Paulo, acerca do que ele já tinha ouvido a falar de Paulo, ele foi lá também e entregou a revelação. E temos um exemplo ruim na palavra aqui para lembrar. Judas, por exemplo, amou mais os valores dessa vida do que estar ali aos pés do Senhor e sendo fiel ao Senhor Jesus. Jovem, guarde no seu coração que você precisa viver fidelidade ao Senhor. Amar essa obra, ser usado como um instrumento, é ouvir a voz de Deus e viver revelação. É isso que o Senhor quer da sua vida. Um detalhe ainda, finalizando aqui, não seja, meu irmão jovem, não seja apenas mais um sentado em um banco da igreja, mas seja um instrumento nas mãos do Senhor, para a salvação de vidas, para levar a palavra, para falar de um Deus que nos ama, que te amou primeiro
e que salvou a sua vida e que quer salvar mais vidas também. Meus irmãos, finalizando, instrumentalidade está ligada à decisão de querer ser útil, de querer servir ao Senhor. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero trabalhar pela obra. Eu quero servir ao Senhor. Se apresentar para a realização de um trabalho na obra. Eu quero fazer isso. Olha, eu quero trabalhar no Manaim. Olha, eu quero me envolver nisso na igreja. Leva o conhecimento do seu pastor, ele vai colocar diante do Senhor e o Senhor vai se revelar e mostrar aquilo que o Senhor tem para a sua vida como um instrumento nas mãos dele. Ser dependente da revelação do Senhor e ser obediente. Não adianta o Senhor revelar e você não cumprir. É até pior. Então, o ideal é buscar o Senhor, ouvir a sua voz, entender a revelação e ser obediente. E vivemos um momento de evangelização, como o Senhor já tem mostrado nesse ano. É o momento para trabalharmos na evangelização. Seja um instrumento para falar acerca de Jesus, para evangelizar. É a última hora da igreja sobre a face da terra. Jovem, lembre-se disso. Nossa instrumentalidade é para a honra e glória do nome do Senhor. O nosso clamor é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.